Bom, pessoalzinho, vamos corrigir os exercícios aí que ficaram na semana anterior. Página 156 do livro de matemática, exercício 7, que está projetado. E diz assim aí, ó. Determinar a equação da elipse conhecendo os focos e o comprimento do eixo maior. Então ele deu duas informações para a gente aí, coordenadas do foco. Então a gente já corta para o caderno aqui. Corta para mim, Percival. Muito bem, olhando os focos aqui, dá para perceber que o centro dessa elipse vai ter coordenadas 0, 0 e, portanto, o eixo maior vai ter coordenadas 4 e 0, uma vez que ele é 8, né? Quer dizer que ele dividiu a elipse ao meio, fica a partir do centro, 4 para um lado e 4 para o outro, né? Totalizando 8. Por isso 4 e 0 e menos 4 e 0. Com isso eu consigo achar alguns valores importantes para a gente. O A, que é a distância do centro até o vértice do eixo maior, é 4. O C, que vale 3. E falta achar o B aqui. Tem que aplicar a boa e velha, o velho teorema de Pitágoras. Aqui é o quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale 4. O B vale, eu não sei, quero descobrir. E o C vale 3. Então, resolvendo essa teorema de Pitágoras, vai ficar 16 é igual a B ao quadrado mais 9. Passo o 9 para o lado de lá. 16 menos 9 é igual a B ao quadrado. 16 menos 9 dá 7. É igual a B ao quadrado. O B vale raiz quadrada de 7. E aí, essa é uma elipse do tipo x menos x do centro ao quadrado dividido por a ao quadrado. O a embaixo do x, porque é uma elipse que dá para ver que o eixo dos focos, né, a reta de suporte dos focos é paralela ao eixo x. Então, y menos y centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vou substituir aqui o centro, x menos o 0, que é o x do centro, dividido pelo valor do a, que é 4 ao quadrado, y menos 0, o b vale raiz de 7 ao quadrado, igual a 1, não posso esquecer do 1. E aí vai ficar x menos 0 dá x ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, y menos 0 é y ao quadrado, corto ao quadrado com a raiz, fica 7, igual a 1. Essa é a equação da elipse. Tá certo, Brasil? Pessoalzinho, exercício 7b agora. Os focos são 0 e 4, 0 e menos 4, e as extremidades do eixo maior, 0 e 6, 0 e menos 6. Por isso a gente já vai cortar aqui pro caderninho. Aí, melhorou a qualidade do... Tentando focalizar e focalizou. Então aqui, ó, dá para perceber que como o x vale 0 dos dois pontos, e que essa elipse vai ficar na vertical, assim. Dá para perceber também aqui que o ponto médio dos focos vai ser o ponto 0, 0. Então com isso já sei as coordenadas do centro. O valor do A, a distância do centro até o vértice do eixo maior é 6, né? Toda vez que o centro é 0, posso já usar o valor do A. O valor do B aqui também é 4. Falta achar o valor do B. Para isso eu vou aplicar aqui mais uma vez o bom e velho teorema de Pitágoras. Como você já está bom nisso, eu vou acelerar o processo um pouquinho. Né? Substituir os valores de A e C. 6 ao quadrado dá 36. Copio o B. 4 ao quadrado dá 16. Passa o 16 para o lado de cá. 36 menos 16 dá 20. E eu vou calcular a raiz quadrada de 20, que é o valor do B. É um valor que não tem raiz quadrada exata, por isso a gente não vai calcular a raiz, deixa assim mesmo. O que muda em relação à equação da elipse é porque agora vai ficar x menos o x do centro ao quadrado dividido por b ao quadrado. Confere aqui, ó, agora vem na frente, embaixo do x, o valor do b. É isso que muda. Tá? E só isso que muda. Todo o resto continua igual. E aí vou substituir as coordenadas do centro aqui, ó. X menos o x do centro é 0.
O valor do b é raiz quadrada de 20. Não esquece que tem que dar ao quadrado. Mais y menos 0. O valor do a, que é 6 ao quadrado, igual a 1. Então aqui x menos 0 dá x ao quadrado. Simplifica aqui ao quadrado com a raiz, fica 20. Y menos 0 dá y. 6 ao quadrado é 36, igual a 1. Olha que lindo que ficou. Equação da elipse. Certo, brasileiros? Continuando aqui agora com o exercício da letra C. E diz assim, ó, os focos 1 e 2 têm coordenadas 0 e 4, 0 menos 4. E ele deu a excentricidade, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Então já anotei as informações aqui no celular, no caderninho. Como os focos têm coordenadas 0 e 4, 0 menos 4, o ponto médio entre eles vai ser o 0, 0. Tudo bem? Então já tem aqui as coordenadas do centro que vai me ajudar bastante. Como as abscissas desses pontos são iguais, eu já sei também que é uma elipse verticalzinha. Tá? E aí, com isso eu sei também o valor do C. O valor do C é 4, né? Porque é a distância do centro até um dos focos. 4, né? Ou 4 menos 0 dá 4. Falta achar o A e o B, por isso que não dá para aplicar o Pitágoras direto. Mas eu vou usar aqui os valores da excentricidade. Ó. A fórmula da excentricidade é C sobre A. Isso aqui é um E, tá? Igual a raiz de 3 sobre 3. Como o C eu sei que é 4, então eu vou fazer a regrinha de 3 aqui agora. Vai ficar A vezes a raiz de 3. E vou fazer 4 vezes 3, 12. E aí, só para terminar, eu coloco a raiz de 3 dividindo. Para não ficar raiz no denominador, eu vou racionalizar. Lembrando que racionalizar é tornar o número racional. Então, para isso, eu vou multiplicar aqui numerador e denominador por raiz de 3. Confere a informação, Brasil? E aí, continuando aqui em cima, para ficar organizadinho, racionalizei aqui por raiz de 3, 12 vezes raiz de 3 deu 12 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3, 12 dividido por 3 deu 4 raiz de 3. Tenho, portanto, aqui o valor do A, e aí vou usar o bom e velho teorema do tio Pitágoras para achar o valor do B, que é o único que está faltando, ó. Certo? Né? Teorema de Pitágoras agora nele. O A é 4 raiz de 3 ao quadrado. O B eu ainda não sei. E o C eu sabia lá no começo que é 4. Isso aqui é importante, muita gente errou, né? Essa parte do exercício. Vou dar ênfase aqui, ó. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Copio o B. E 4 ao quadrado dá 16. Passa o 16 para o lado de lá. Vai ficar 16 vezes 3 dá 48. Menos 16 é igual a B ao quadrado. 48 menos 16 dá 32. Que é igual a B ao quadrado. Certo? E para finalizar, o B vai ficar como raiz quadrada de 32. 32 também não tem raiz quadrada exata. Por isso que eu vou deixar assim mesmo. Bom, retomando. Agora, como eu sei que o B vale raiz quadrada de 32, o A 4 raiz de 3, o centro 0, 0. Vou colocar aqui a equação da reta. Vou colocar a equação da elipse. E substituir nos valores. X menos 0 sobre raiz de 32 ao quadrado mais y menos 0 sobre 4 raiz de 3 ao quadrado, igual a 1. X menos 0 dá x, não esquece do quadrado. Raiz de 32 eu simplifico aqui a raiz com o quadrado, fica só 32. Então x menos 0 dá x ao quadrado. Raiz de 32 eu simplifico ao quadrado com a raiz, fica só 32. Y menos 0 dá y, não esquece do quadrado. 4 ao quadrado, 4 raiz de 3 ao quadrado, a gente fez aqui um pouquinho antes, dá 48, igual a 1. Ó, essa é a equação da elipse, e é o exercício da letra C. Falta aqui, portanto, só a letra D, o último desse exercício. Letra D aqui, ó. Os vértices são agora o A
5 e 0 menos 5 e 0, e a excentricidade é raiz de 5 sobre 5. Através dos vértices eu consigo achar o centro, ó, ponto médio dos vértices, né? 5 menos 5, o ponto central vai ser 0, 0 com 0, o centro também é 0. Com essa informação também acho o valor do A. O valor do A é a distância do vértice até o centro, 5 unidades. Com a informação da excentricidade, como eu sei que a excentricidade é C sobre A, eu coloco aqui raiz de 5 sobre 5 é igual a C sobre 5. Para ficar mais fácil, simplifico o 5. Eu sei que o Czinho vale raiz de 5. E aí vou aplicar mais uma vez o teorema do tio Pitágoras, Brasil. O A vale 5, o B eu ainda não sei, e o C vale raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Aqui eu simplifico ao quadrado com o 5. Passo 5 para o lado de lá. 25 menos 5 dá 20. Esse é o valor do B ao quadrado. E aí calcula a raiz quadrada de 20. Esse é o valor do B. Bom, o valor do B não tem raiz exata. Finalmente eu posso ir para a elipse. A equação da elipse, essa elipse aqui, ó, coordenadas do y, as coordenadas do y são iguais. Então eu sei que é uma elipse que está deitadinha assim, ó, na horizontal, certo? Por isso eu posso te afirmar que é x menos c ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a 1. Vou substituir ali, ó, ficar x menos 0, o valor do A que é 5, mais y menos o 0, coordenada do centro de novo, né? E o valor do B que eu acabei de calcular aqui, ó, que é raiz de 20 ao quadrado. X menos 0 dá x, 5 ao quadrado dá 25, y menos 0 dá y. Aqui eu simplifico ao quadrado com a raiz, fica 20. Pronto, com muita luta, exercício fácil, mas os erros de gravações foram enormes. Exercício 8. Determine as coordenadas dos focos, as coordenadas das extremidades do eixo maior e a excentricidade. Então são 3 perguntinhas. Foco, eixo maior e excentricidade de cada uma dessas equações. Então corta para mim aqui já o papelzinho, Brasil. Como ele deu a equação da elipse, embaixo do x o valor maior, quer dizer que esse daqui é o A. Então A vai ser a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. O B vai ser a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. As coordenadas do centro aqui, ó, como não tem nenhum valor com pé no x, as coordenadas do centro são 0 e 0. Vou usar o B para aplicar o bom e velho teorema do tio Pitágoras. Aqui o A vale 12 ao quadrado, o B vale 9 ao quadrado, para descobrir o C, né? Eu já sabia que 12 era 144, normalmente eu coloco direto 144 e da mesma forma 81. Vou passar o 81 para o lado de lá. 144 menos 81 vai dar 63. E aí o C vai ser a raiz quadrada de 63. 63 não tem raiz quadrada exata. Por isso que eu vou decompor aqui, ó, em fatores primos. 63 dividido por 3 vai dar 21. Por 3 vai dar 7. E por 7 vai dar 1. Então aqui, como eu estou decompondo em fatores primos, ó, aqui eu costumo dizer que formou um parzinho, fica fora da raiz. E o 7 fica dentro da raiz. Por isso que é 3 raiz de 7. Certo? Porque esse valor do C é muito importante para a gente. Para os focos, né? O foco 1 vai ter coordenadas. Prefiro usar a decomposição a 3 raiz de 7 e 0. O coleguinha dele é menos 3 raiz de 7 e 0. Então aqui são as coordenadas dos focos.
O do vértice lá do eixo maior eu já sabia que era 12, 0. Menos 12, 0. Falta a excentricidade, que eu sei que é C sobre A. Ou seja, o C é 3 raiz de 7 e o A é 12. Essa fração aqui, 3 sobre 12, simplificando, né? Ela por 3 e por 3, vai ficar raiz de 7 sobre 4. Essa é a nossa excentricidade. Terminamos aqui o exercício de número... exercício 8A. 8B. Para repetir o processo. Aqui eu vou achar o valor do A. O A é a raiz quadrada de 25, que é 5. Vou fazer mais rápido por ser igual. O B é a raiz quadrada de 9, que é 3. Aqui eu consigo ver que é o triângulo perfeito, né? O triângulo pitagórico. 3, se aqui vale a hipotenusa vale 5, aqui embaixo só pode valer 4. Que é o valor do C. Confere? Com isso eu consigo achar já diretamente aqui pra gente, ó. As coordenadas do foco vai ser 4 e 0. E do outro foco, menos 4 e 0. Então essas são as coordenadas dos focos, foco 1 e foco 2. As coordenadas do vértice do eixo maior vai ser 5 e 0. Menos 5 e 0. E a excentricidade que é C sobre A, ou seja, o C que é 4 e o A que é 5. Olha que U, vem. Exercício B, muito fácil. Esse exercício C e o D são bem parecidos. Aqui, ó, como eu tenho uma equação da elipse que não está na forma reduzida, eu começo simplificando tudo por 2, ó. Vou dividir por 2, por 2 e por 2, porque aqui o meu objetivo é ter igual a 1. O y² continua sobre 2, simplifica que o 2 com 2 fica 1x. Com isso, agora eu sei o seguinte, ó, aqui como embaixo do y está o maior valor, eu sei que o A é a raiz quadrada de 2. E o B é a raiz quadrada de 1. Né? Dividindo aqui ficaria 1. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então eu vou ter que achar o valor do B, do C. Tem o A, o B, falta o C. Então aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais C ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado eu simplifico. A raiz com a potência vai ficar 2. 1 ao quadrado é 1. Passo o 1 para o lado de lá. 2 menos 1 dá 1. Então o C é igual a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Então esse é o valor do C. Confere a informação? Bom, através dessa equação aqui também, eu sei que o centro tem coordenada 0, 0. Como o centro vale 1 e o valor do A está embaixo do Y, eu sei que os valores do foco vão estar no Y. Então vai ficar 0 e 1, 0 e menos 1. Essas são as coordenadas do foco, em simetria, né? Do eixo maior, eu sei que aqui o A vale raiz de 2, então vai ficar 0 e raiz de 2, 0 e menos raiz de 2. E o último ponto dele, que é a excentricidade, C sobre A. O valor do C é 1, o A vale raiz de 2. Só para racionalizar o processo, multiplico por raiz de 2 numerador e denominador. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então tá aqui, Brasil, ó. Os valores do foco, do vértice do eixo maior e a excentricidade. Então a gente tem aqui a equação da letra D. E como não está aqui igual a... Como aqui não está igual a 1, eu preciso dividir tudo por 36. Para que nós tenhamos o 1 nesse termo da igualdade. Então, simplificando a fração 4 sobre 36, simplificar e dividir em cima, numerador e denominador por 4. Por isso, vai ficar 1x ao quadrado sobre 9. Mas essa fração 9 sobre 36 eu vou simplificar por 9. Por isso vai ficar y ao quadrado sobre 4. Né? Dividindo 9 por 9 dá 1. 36 por 9 dá 4. Do outro lado, simplificando por 36 vai dar 1.
temos a equação da elipse na forma reduzida, que fica muito mais fácil para a gente, né? Ó, o valor do A é raiz quadrada de 9, 3. O valor do B, raiz quadrada de 4, 2. Então, ó, o A é raiz quadrada de 9, 3. O B é raiz quadrada de 4, 2. Vou aplicar o Pitágoras. O 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais C ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. Mais C ao quadrado. Passo o 9 para o lado de lá. 9 menos 4 dá 5. E aí o C vai ser a raiz quadrada de 5. Certo? Muito bem. O C sendo a raiz quadrada de 5, eu consigo facilmente anotar aqui as coordenadas dos focos. Porque pela equação eu consigo perceber que o centro está no 0 e ela está na horizontal porque o A está embaixo do x, né, o valor maior. Por isso eu sei que esse valor vai no x. Raiz quadrada de 5 e 0 menos raiz quadrada de 5 e 0. O eixo maior vai ser o valor do A, que é 3, com 0. E o segundo valor, que é menos 3 e 0. E a excentricidade, C sobre A. O valor do C, que é a raiz de 5. O valor do A, que é 3. O valor do A, que é 3. Então, aqui vai ficar... Fechou, Brasil? Esse é o exercício 8. Longo, porém fácil. Só um comentário aqui para finalizar. Nem sempre a coordenada vai combinar com 0. A coordenada aqui só combina com 0, né, no y nesse caso, quando as coordenadas do centro da elipse for 0, 0. Tá bom? Por isso que eu uso aqui, ó, o 0 do centro, porque ele está na mesma direção do centro, tá bom? Mesma altura do centro. Vamos para o exercício 9 agora, ó. O eixo maior de uma elipse está contido no eixo x. Com isso eu já sei que a elipse está na horizontal, está deitadinha. Sabendo que o centro é 0, 0 na origem, o comprimento do eixo menor é 6 e a distância focal é 10. Determine a equação da elipse. Então corta para mim aqui, Percival. Deu para a gente o centro, o eixo menor e as coordenadas do foco. Ele quer a equação. Como a distância focal é 10, eu sei que o valor do C vai ser metade disso, 5. Como o eixo menor é 3, eu sei que o Bzinho é metade disso, 3, por conta da simetria, né? É questão de você imaginar o centro da elipse, coordenada 0, 0. O foco vai ficar 5 para a direita, né? O foco 1, e o outro 5 para a esquerda. Por isso que o totaliza 10. Mesma coisa os eixos, né? 3 para cima, 3 para baixo. Tá bom? Totalizando 6. Então sei o valor do B e do C, né? Para escrever a equação da elipse está me faltando o valor do A. Por isso que eu vou aqui fazer o teorema do tio Pitágoras, substituindo o B por 3, o C por 5, para poder resolver meu problema. 3 ao quadrado aqui, 3 vezes 3 é 9, 5 ao quadrado é 25. 9 mais 25 dá quanto, Brasil? 34. O A é igual a raiz quadrada de 34. Então agora eu vou para a equação da elipse, que vai ser x menos xc ao quadrado. Embaixo do x o A, porque eu já está desenhando deitadinha aqui a nossa elipse. Mais y menos o y do centro ao quadrado. Sobre b ao quadrado igual a 1. Então substituindo os valores, ó, x menos 0. Não esquece que tem que ter ao quadrado. O A vale raiz quadrada de 34. Y menos 0. O B vale 3. Né? Lembra que o B vale 3. X menos 0 dá x ao quadrado. Simplifico ao quadrado com a raiz. Sobra 34. Y menos 0 é y. 3 ao quadrado é 9. Igual a 1. Ó que uva. Exercício 9. Bem simples. Vamos para o 10º e último exercício. Então corta lá para o enunciado, Brasil. Dois vértices de um quadrilátero são os focos de da elipse de equação. X ao quadrado mais 5y igual a 20.
E os outros dois vértices são as extremidades do eixo menor da elipse. Calcule a área do quadrilátero. Então, olha o que ele está pedindo. Está pedindo a área. Então, corta para mim aqui, Percival. X ao quadrado mais 5y ao quadrado igual a 20. Eu começo indo buscar as extremidades, as coordenadas dos focos e do eixo menor. É o que eu preciso para poder ter os vértices do quadrilátero. Para isso, eu vou dividir aqui tudo por 20 para ter a elipse numa forma reduzida. Vai ficar x ao quadrado sobre 20. Simplificando a fração 5 sobre 20 por 5 mesmo, vai dar y sobre 4. 20 por 20 dá 1. Então temos a elipse na forma reduzida. Lembra que aqui o A vai ficar raiz quadrada de 20. O B é a raiz quadrada de 4. 2. E aí vou aplicar o bom e velho teorema do tio Pitágoras de novo. Para achar o valor do C. Tá? Então eu vou fazer aqui em cima. Ó. A ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale raiz quadrada de 20 ao quadrado. O B é 2 ao quadrado. Então simplifico ao quadrado com a raiz. Fica 20. 2 ao quadrado é 4. Mais C ao quadrado. Passo 4 para o lado de lá. 20 menos 4. 20 menos 4 dá 16. É igual a C ao quadrado. Então C vai ser a raiz quadrada de 16. Que é 4. Com isso achei o valor do C. Tá ok, Brasil? Com isso eu consigo escrever umas coisas importantes aqui. Lembra que eu falei quais são as coordenadas do foco da nossa elipse? Como o centro tem coordenada 0, 0, eu tiro isso da equação. O foco vai ter coordenadas 4 e 0. E o outro foco, menos 4 e 0. O vértice do eixo menor, que é outra coisa, informação que ele pede, tem coordenadas... Cadê o valor do B? Aqui, ó, 2 e 0. Menos 2 e 0. Então aqui eu tenho os... Vou localizar no plano cartesiano os focos, para ficar fácil de entender aqui, ó. Aqui um dos focos, os dois focos. Os outros vértices têm coordenadas 2 e 0. E aqui menos 2 e 0. Então o texto falou lá pra gente que ele quer calcular a área desse quadrilátero aqui, ó. Esse quadrilátero é um losango. Como calcular a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Se você quiser, você pode dividir aqui também, ó, em 4 triângulos, né? Calcular a área de um deles e multiplicar por 4. O resultado tem que ser o mesmo. Eu prefiro assim de usar direto a fórmula do losango. A diagonal maior aqui são os focos, né? Que partindo do centro eu tenho 4 para a esquerda, 4 para a direita. Totaliza 8. A diagonal também, ó, do 2 ao menos 2 é 4. Tudo isso dividido por 2. E aí, 8 vezes 4 dá 32. 32 dividido por 2, a área vale 16 unidades quadradas. Eu não sei se é 16 centímetros, alguma coisa do gênero. Certo, Brasil? Vou só repetir o processo aqui, que aqui eu usei a área do losango. Teve aluno que usou a área de um triângulo, multiplicou por 4, não tem problema. Agora teve gente que fez B menos A, teve gente que brotou lá um 16, não sei da onde, se não tiver um contexto, não tiver uma teoria matemática, eu não considerei esse exercício como certo. Tá bom? Até a próxima. Aqui finalizou os exercícios, né? Ó. Exercício 10. Até mais.